Abra sua Bíblia em Gênesis 9, versículo 11, por favor. Levante aí a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, fala agora pela minha boca. Eu digo minha boca, mas se eu não estivesse aqui, eu só ia falar pela boca de outra pessoa. Eu coloco minha mente, meu coração à tua disposição. Me dê as palavras certas, que a tua palavra acerte, meu Pai, cada uma dessas pessoas que vão ouvir, naquilo que elas precisam, não que elas querem ouvir. Não deixe eu falar o que não é para falar, mas no nome de Jesus, meu Pai, me ajude a passar o que o Senhor quer que elas ouçam. Diga: meu Deus, me dê entendimento da tua palavra e me abençoe. Amém. Gênesis 9, no versículo 11. Olha para mim, por favor, antes de nós começarmos a ler. Quando tratamos desse assunto, o fim do mundo, a maioria dos seres humanos ficam preocupados, ficam com medo. E a Bíblia, ela mostra como tudo começou e como tudo vai terminar. Quem tem entendimento da palavra de Deus, quem conhece a palavra de Deus, e é tudo que o diabo não quer, porque o diabo, ele sabe que a falta de conhecimento faz você sofrer. Deus não falou em Oséias 4:6 que o mal ou os inimigos destruiu o povo. O meu povo sofre por falta de conhecimento. O diabo, ele deita e rola na vida de quem não tem conhecimento da verdade, porque no momento que você conhece a verdade, você não come mais na mão de ninguém, você fica livre, e você depende exclusivamente de Deus. O que eu estou passando para você não é o que eu acho, não é o que eu aprendi numa escola, não é o que os meus pais me ensinaram. O que eu vou passar para você hoje está à luz da palavra de Deus. Entenda, quando nós falamos mundo, tem dois sentidos. Tem um mundo que Deus criou, tudo que os seus olhos podem ver, que Deus criou, e existe um mundo sistema, que nós já falamos sobre isso. O mundo jaz do maligno, e o sistema é viver longe de Deus. É um mundo onde você fica hoje em dia até constrangido em fazer as coisas certas, porque parece que o certo está ficando errado e o errado certo. É um mundo que está mudando muito rápido, mas infelizmente para pior. Vamos entender. Vamos lá. Gênesis 9:11 diz assim: e eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir o quê? A terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então olha para mim, por favor. A terra já foi destruída no passado pelas águas, correto? E Deus prometeu e deixou um sinal, nós chamamos de arco-íris, mas a Bíblia fala arco, aquele sinal no céu, e é justamente quando chove ou está para chover que você
vê o arco-íris, né? Então Deus deixou aquele sinal garantindo que quando a chuva chega, nós não precisamos ficar com medo, porque não vai ter outro dilúvio. Não vai ser de água que o mundo vai ser destruído. Mas o mundo vai ser destruído por fogo. Se você abrir sua Bíblia no livro de 2 Pedro 3, versículo 7, no finalzinho da Bíblia, diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o quê? Para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, olha para mim, por favor. Da mesma maneira que Sodoma e Gomorra viu o fogo descer e destruir Sodoma e Gomorra, toda essa terra linda que Deus criou vai ser consumida pelo fogo. Isso já está decretado. E no final, se você for um pouquinho mais para frente aí, e abrir em Apocalipse 16, 8 e 9, você vai ver que no final dos tempos o calor vai aumentar muito. Diz assim, Apocalipse 16, 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça onde? Sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse quem? Os homens com fogo. Põe o 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. A tendência é cada dia esquentar mais. Cada verão vai ser mais quente. Há um desespero agora nos Estados Unidos, mais de 50 graus, né? Você vê que cada ano que passa, você percebe um verão mais forte. Esse mundo está entesourado pelo fogo. Agora, entenda, olha aqui para mim. Se Deus, que sabe de todas as coisas, conhece o início e o fim, se Deus sabe de tudo, sabendo que esse mundo iria terminar com fogo, Ele fez coisas tão lindas. Imagine o que Ele fez aonde? No céu. Vamos pensar. Jesus disse em João 14, depois você lê do 1 ao 3, que Ele foi fazer, iria voltar, mas não deixou essa esperança, né, de vir nos buscar, porque Ele foi preparar o quê? Lugar. 6 dias, Deus criou tudo o que nós vemos. Imagine como é o céu. Eu quero que você pense no céu, porque quando você pensa no céu, você tem força para vencer tudo na terra. Quando você pensa no céu, você tem condições de prevalecer diante de qualquer tentação, de qualquer investida do diabo. Pensar no céu nos alegra. Entenda, você veio a esse mundo. Só o fato de você ter vindo a esse mundo já é um presente de Deus. Só o fato de você ter vindo a esse mundo te deu o direito de viver com Deus eternamente. Se você não viesse a esse mundo, você não iria existir. Você existe. Você nasceu, você veio a esse mundo, você recebeu a vida que é dom de Deus. Então você tem o privilégio, se você ouvir a voz de Deus, você tem o privilégio de viver eternamente com Ele, em um lugar que eu te garanto que é muito melhor do que esse aqui. O mundo que nós estamos vivendo, ele está mudando e para pior. Mas no livro de Isaías 5, versículo 20, diz: ai, leia no telão comigo esse versículo, põe aí por favor, olha o que a Bíblia diz. 5:20 de Isaías, diz assim, pode pôr no telão também, põe aqui, põe no telão. Ai dos que ao mal chamam de quê? De bem, e ao bem mal, que fazem das trevas
luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ou seja, está virando, mudando as coisas. Vai chegar um momento nesse mundo que o espaço para a igreja vai acabar. Vai chegar um momento que ninguém vai querer ouvir falar a palavra de Deus, porque vai ser como coceira a verdade. Vai chegar um momento que nós não vamos poder falar o que precisamos falar. Você sabe que hoje nós temos que pregar, mas temos que até ter cuidado com o que a gente fala, porque a depender do que nós falamos, nós já temos problema. Sim ou não? Nós já estamos assim. Nós estamos vivendo um momento onde o certo é errado, o errado é certo. Por exemplo, um de menor comete um crime. Mas ele é de menor. Mas querem que uma criança mude de sexo. Escolha o sexo dela, uma criança. Quer dizer, para isso ela tem condições, mas mata uma pessoa, é de menor. Olha como a coisa está mudando. Olhe o ritmo que o mundo está caminhando. Não é só no avanço da tecnologia, como nós falamos, que está avançando. E quando eu falo isso, não é falando mal do avanço da tecnologia não, porque nós temos que saber usar. Eu estou pregando agora, mas essa pregação chega no mundo inteiro pela internet. Graças a Deus por isso. Nós temos hoje pessoas que fazem cirurgia e você quase não vê a marca no corpo dela. Antigamente abria tudo. Tem as suas vantagens, mas é um grande sinal da volta de Jesus. Mas o mundo está caminhando, o sistema está caminhando para que você fique constrangido em certas situações. Por exemplo, coloca a matéria, um vizinho deu bom dia para o outro essa semana, você soube? Coloca aí a matéria, por favor. Um vizinho deu bom dia, não respondeu. Aí diz assim, vou ler aqui. Idoso é agredido por vizinho depois de não responder bom dia no litoral de São Paulo. Olha para mim, por favor. Ele só não respondeu bom dia. Um idoso. Não tem mais respeito com idoso. Mas você lembra um tempo atrás, quando você via um idoso, se o idoso estivesse no ônibus, levantava e deixava o idoso sentar. Não tem respeito mais com o idoso. Entenda, o mundo está tenso. O mundo está tenso. É um vizinho agredindo um homem que tinha 80 anos, se eu não me engano, só porque não deu bom dia para ele. No trânsito você tem que ter o maior cuidado, porque a depender de como você reage, a pessoa pega um revólver e te mata. Você não consegue olhar para esse mundo e ficar imaginando ele daqui a 50 anos. Você já fica preocupado como é que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos. Tem uma empresa de chip, coloca a matéria aí, por favor. Olha a notícia agora, que eu tomei conhecimento. Maior fabricante de chips do mundo vai investir 13 bilhões e 700 milhões para atender demanda da inteligência artificial. Mais um pouquinho para tudo, para comprar e para vender, vai ter que ter o chip. Está chegando. Nós estamos caminhando para o fim. Essa palavra aqui está se cumprindo. E eu não falo isso para você ficar com medo, não. Eu falo isso para você ver o quanto essa palavra é verdadeira. Tem um versículo que fala que o fim está próximo, que diz assim, 1 Pedro 4,7. Diz assim, 1 Pedro 4, versículo 7. Diz assim. Primeira, tá? E já está próximo o quê?
que é que está próximo? O fim de todas as coisas. Portanto, sede o quê? Sóbrios e vigiar em quê? Em oração. Olha para mim, por favor. Deus nos chama para a vigilância. Porque tem gente vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se estivéssemos muito longe disso, ou como se ela não fosse morrer. Ei, não fique preocupado com o final do mundo, não. Fique preocupado com o seu fim nesse mundo. Não fique preocupado quando o mundo vai acabar, não, mas quando a sua vida vai acabar nesse mundo. Se você não olhar para a sua alma, dando o valor que ela merece, você não vai cuidar do principal, que é a sua comunhão com Deus. Nessa caminhada que nós iniciamos para a salvação, muitos começam e poucos terminam. Não é fácil. O tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo da apostasia, é o tempo da frieza espiritual. Lembra quando teve a pandemia, todo mundo dizia assim, quando acabar a pandemia, meu Deus, vai ser tanta gente na igreja. Mentira, nós começamos tudo de novo, porque muita gente esfriou, perdeu o costume de vir na igreja, e hoje é uma luta para sair de casa, sim ou não? O mundo está caminhando para cada dia a pessoa ficar mais em casa. Hoje você compra tudo em casa, você faz compra sem sair de casa, tudo em casa. As praias lotam, os shoppings lotam, mas a igreja teve que começar tudo de novo. Tudo de novo. Entenda, por favor. Você nunca viu dentro da igreja, inclusive universal, quantas pessoas esfriaram, quantas pessoas saíram do altar. E você tem que ter cuidado, porque você tem que olhar exclusivamente para Jesus e mais para ninguém, porque Jesus que é o bispo da sua alma, não sou eu, não é o pastor A, pastor B ou pastor C. Você pode orar pelo pastor, mas nunca se apegar, nunca. Não cometa esse erro, não elogie o pastor, porque você pode ajudar ele assim, vai descer, e sem perceber ser usado pelo mal. Não foi pastor A, B ou C que morreu por você. Quem deu a vida por você foi Jesus. E você vem para a igreja buscar Jesus. Se vem num culto, não é aquele pastor, não tem problema. Vem no outro, não é o pastor que estava esperando, não tem problema. Todos os cultos que você vier, seu pastor vai estar aqui, Jesus Cristo, para te ouvir, para te abençoar, para te fortalecer, para falar com você. Amém? Agora entenda, por favor. Muitos começaram nesse caminho, mas a vitória está na vida daqueles que perseveram até o fim. E Deus te deu 3 presentes gloriosos. Deus te deu a palavra dele, ó. Você tem isso aqui, ó, a palavra dele, que te exorta, que te fortalece, que te guia, que é sua bússola, que quando você pega, Deus fala com você. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Essa palavra ilumina para nós acharmos as dracmas perdidas aqui dentro. Porque tem gente que está aqui dentro, mas está fria. Ela está aqui dentro, mas está apegada a esse mundo, que está entesourado para o fogo. A coisa mais gloriosa não é ter dinheiro, não é ter sucesso, não é expulsar um demônio, não é curar uma pessoa. A coisa mais gloriosa é ter um nome no livro da vida. E eu não sei se você tem, porque se você tem certeza da sua salvação, e nem da morte você tem medo, que vai ser o último inimigo que você vai vencer. Você tem a palavra de Deus para não ser enganado por religião nenhuma, por homem nenhum. Você tem a palavra de Deus. Confira quando você vem no culto, o que ele pregou foi o quê? Foi a palavra. Obedeça a palavra. Amém? Obedeça. Deus te deu a palavra, Deus te deu o Espírito dele. Está à disposição dos sedentos, dos sinceros. Receber o Espírito de Deus para ter força para ir até o final. Ele renova, ele dá força, ele conhece a fraqueza que você não conta para ninguém. Ele intercede ao Pai por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede nas nossas fraquezas, porque todo mundo aqui tem uma fraqueza. E é no ponto fraco que o diabo trabalha, é no seu ponto fraco que ele trabalha.
E quando você tem o Espírito Santo faz seu ponto fraco se tornar seu ponto forte. E você consegue vencer coisas que antigamente você não vencia. Aonde você caía, aonde você agradava o diabo, você não agrada mais. E você tem que ter cuidado. De repente você está aqui e você está vivendo no pecado. E você está entregando a tua alma ao diabo. Porque só quem está gostando desse adultério, dessa mentira, dessa sujeira, é o diabo e a sua carne. O único que está gostando é a sua carne e o diabo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Noiva casa com vestido que cor? Branco significa pureza, virgindade. A igreja não pode estar suja. O céu espera a igreja. Eu já fiz vários casamentos, e o momento mais glorioso qual é? É quando o pastor chega, e ninguém está nem para o pastor. Mas quando vem a noiva, quando a noiva chega, todo mundo é um alvoroço. Que linda noiva, olha o vestido dela, é a noiva. O céu está esperando a noiva subir. Agora você acha que uma pessoa que vai casar, ela fica pensando no casamento? Uma noiva que está preparando tudo para o casamento, ela fica pensando no casamento? Claro que fica. Claro que fica pensando. E se você é uma pessoa salva, você fica sempre pensando no céu. Você fica sempre pensando na eternidade. Como é que eu não vou pensar em um lugar onde eu vou passar a eternidade? Como é que eu não vou pensar no céu? Você tem a palavra de Deus te mostrando a verdade. Você tem o Espírito Santo à sua disposição. Você não recebe ele se você não quiser, porque se você buscar ele não vai fugir de você. E você tem o nome de Jesus para você santificar, porque os milagres glorificam a Deus, mas a conduta da sua vida santifica o nome de Jesus. Amém? Você vai ser salvo por Jesus, mas quem vai ser condenado porque não aceitou Jesus, e vai ser condenado pelas suas obras. Você não faz as coisas certas para ser salvo. Você faz as coisas certas porque você está salvo. Então você quer santificar o nome do teu Deus. Você não quer que ele seja envergonhado. Amém? Então quando você vai fazer alguma coisa, você não fica olhando para um lado, para o outro. Será que tem alguém vendo? Será que tem alguém vendo? Não. Vou apagar aqui no histórico, para minha mulher não ver, para meu marido não ver. Não. Você sabe que Deus está vendo, e você quer santificar o nome dele na sua vida e envergonhar o diabo. O diabo está jogando duro. O diabo está investindo tudo que ele pode. O diabo está jogando pesado. Fique em pé no seu lugar. Olha para mim, por favor. Quando o mundo vai acabar, bispo? Não sei. Mas sei que logo, logo, a nossa vida acaba aqui nesse mundo. Eu não sei quem vai ser o primeiro a morrer aqui. Pode ser eu. Pode ser você. Desperte. Não corra risco com a sua alma. Valorize. Leve a sério a sua vida com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Será que você não é essa dracma perdida que o Espírito Santo está procurando, porque você tem valor para Ele? Você tem valor para Deus. Você tem dentro de você a sua alma, o que você é, e Deus quer salvar ela. O fim está próximo, vigia. A nossa atenção tem que ser dobrada. Onde nós andamos, com quem conversamos, o que damos ouvido, o que falamos, aonde estamos investindo o nosso tempo, tudo isso tem que ser pesado. Apaga as luzes, por favor. Deixa eu te mostrar uma coisa, sente aí por gentileza. Olhe para o telão, pode apagar tudo, tudo mesmo. Deixa só o telão, solta o vídeo, por favor. Desde os tempos mais antigos, uma pergunta persegue a mente do ser humano: quando será o fim do mundo? Ou, para os que creem nas profecias bíblicas, quando acontecerá a volta de Jesus?
Muito já se especulou. Cálculos foram feitos. Datas foram previstas. As pessoas se preocupam tanto em estipular ou descobrir a data exata deste grande acontecimento, mas se esquecem que, na verdade, ela acontece todos os dias. Sim, todos os dias o mundo acaba. Todos os dias, Jesus volta para alguém em alguma parte deste planeta. Quem nunca parou para observar os escritos das lápides numa ida ao cemitério? Olhe bem essas datas. Ali está o dia que o mundo acabou para cada uma delas. Uns já aconteceu décadas, séculos atrás. Outros está acontecendo neste exato momento que você assiste esse vídeo. É isso mesmo. A volta do Senhor Jesus tem sido constante. Essas datas revelam o dia em que alguém veio buscar a alma de todas essas pessoas. Seja o dia final ou o dia de cada um, a pior coisa que pode acontecer é não estar preparado para quando ele chegar. No mundo cheio de distrações e encantos, não são poucos os que têm descido à sepultura sem se dar conta de que os seus dias na terra terminaram. E o que lhes espera é uma eternidade de dor e angústia. Tudo porque se programaram para a viagem dos sonhos, para a conclusão da faculdade. Porém, não se programaram para a coisa mais certa que existe: a morte. Ela não avisa quando vem. Não respeita a idade, classe social, religião ou gênero. Uns até já imaginam que ela está perto, mas a maioria jurava que este dia estava longe de chegar. E chegou. E agora? Agora não há mais nada o que fazer, a não ser aceitar que esta será sua última morada para sempre. Felizes os que partiram e guardaram seu tesouro, a alma. Triste pelos que se foram e agora gemem, gritam, imploram por socorro no inferno, que acreditavam que o mundo estava longe de acabar. E acabou. Reflita nas datas gravadas nestas pedras. E lembre-se que você é pó, é frágil, e que cedo ou tarde, uma data será a sua última nessa terra. Estamos vivendo os tempos finais. Deus está convocando a todos os que creem e o querem ao conserto, à santificação, pois só através dela veremos e entraremos na verdadeira terra prometida. De fato, quanto ao dia e a hora da vinda definitiva do Senhor Jesus, ninguém sabe, a não ser o Pai que está nos céus. Mas não fique preocupado com o fim do mundo, mas quando será o seu fim. E se este dia for hoje, como Deus te encontrará? Fique em pé, por favor. Se você diz assim: bispo, eu não tenho certeza da minha salvação. Honestamente, eu não tenho certeza. Se nós não pensarmos na nossa salvação, Paulo diz que nós somos miseráveis. Se a nossa esperança se limita só nas coisas desse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma pessoa miserável é uma pessoa que só pensa nesse mundo. Ela não pensa no que Deus preparou para ela. Bispo, eu não tenho certeza da salvação. Eu vou ser sincero para o senhor, não tenho mesmo. Mas eu quero ter. Saia do seu lugar e vem aqui na frente.
Você que diz: bispo, eu sou uma dracma perdida, eu estou aqui dentro da igreja, mas eu não tenho certeza, sabe? Se eu morrer agora, eu estou salvo, eu estou frio, eu estou com dificuldade para orar, para me concentrar, eu estou com dificuldade para ouvir a voz de Deus, eu estou tão perdido, tão fraco, tão mal. Mas eu vim hoje com sinceridade. Eu quero a minha salvação. Não venha na frente por uma bênção, não. É muito mais do que isso. Venha dando valor ao que Deus te deu de mais precioso, que é a vida eterna. Feche os seus olhos. Eleve seus pensamentos a Deus. Você que diz: bispo, eu tenho uma voz dizendo: vai. Nós aprendemos não nos momentos bons as maiores lições da vida, nós aprendemos nas tempestades. Paulo estava preso, escuta bem, e ele estava indo nesse navio em direção de Roma. Preste atenção. Primeiro veio um vento contrário. Eu sei que tem momentos na nossa vida que nós andamos bem devagar. Tem momentos que as coisas começam a vir de uma maneira que você esperava uma coisa e acontece de outra. Vem um vento contrário. Depois vem um vento tranquilo. Tem momentos que é bem tranquilos na nossa vida. E eles pararam em um porto. E o tempo estava muito feio. E Paulo, ele não tinha opção. Ele estava preso e ele não tinha escolha. Só que ele deu um conselho para todos. Vamos ler aqui 27:9. Diz assim: e passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento sudoeste e noroeste, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Olha para mim, por favor. Paulo disse assim: não é bom nós sairmos daqui. É perigoso, vai ser uma viagem difícil. Essa viagem pode custar até a vida, a nossa vida. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: não é prudente nós fazermos isso. Saiba diferenciar. Tem tempestades que você não precisa entrar, tem brigas que você não precisa entrar. Não é medo, é prudência. Paulo não tinha escolha, ele estava preso, então ele tinha que ir naquela viagem. Mas ele falou assim: é perigosa essa viagem, nós podemos ficar aqui, quando o tempo melhorar nós vamos. Mas eles não deram ouvidos, e deram ouvidos à experiência. E eles foram, e quando saíram, o vento estava tranquilo, e eles iam costeando ali perto da costa, para chegar aonde eles queriam chegar. Mas olha o que diz o versículo, olha só o que diz o versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo,
nos deixamos ir à toa. Olha para mim, por favor. A tempestade veio. A tempestade vem para todo mundo. Não olha para a Bíblia não, olha aqui para mim, por favor. Essa passagem está mostrando que Paulo estava dentro do barco, e as pessoas de Deus também enfrentam tempestades. Você não vai deixar de enfrentar tempestade porque você é de Deus. Nós enfrentamos tempestades, e tem tempestades que são fortes, e às vezes chega quando nós não estamos imaginando que vai chegar. E tem tempestade que o vento vem de tudo que é lado, e tem tempestades que são tão difíceis que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eles chegaram numa situação tão feia que não tinham o que fazer, o barco ficou à deriva. Não dava para medir força com o vento e deixou. Sabe aquele momento que você não tem o que fazer? Sabe aquele momento que não tem o que fazer, não tem o que fazer, a não ser confiar em Deus. Você não sabe onde vai parar, você não sabe o que vai acontecer. Tem gente aqui nessa situação. Ela está na tempestade, não tem o que fazer. Humanamente falando, não tem o que fazer. Era a situação deles. Agora, vamos tirar lições daqui. Vá para o versículo 18. Vou pular um pouquinho porque é grande. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o quê? O navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos lançamos ao mar o quê? A armação do navio. Olha para mim, por favor. Nas tempestades tem perdas, e tem momentos na nossa vida que nós temos que escolher o que vamos abrir mão, o que vamos precisar desfazer. Tem tempestades que trazem prejuízos. Tem situações na nossa vida que tem coisas que a gente tem que escolher o que vai cortar. Sim ou não? Então eles tiveram, para não perder a vida deles, tiveram que pegar certas coisas do barco e lançar no mar. Tem momentos que são difíceis. Tem momentos que você não vê o que fazer. Você fica pensando, meu Deus, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? E às vezes só confiar mesmo. Agora entenda, por favor. Eles tiveram que escolher o que ia tirar para aliviar o barco, para pesar menos. De repente você está triste porque você teve que cortar as suas despesas, diminuir o seu padrão de vida, você teve que diminuir o peso da sua responsabilidade. Mas entenda, por favor, nenhuma tempestade é para a vida toda, a tempestade passa. A Bíblia diz assim, vamos aqui agora, versículo 22, pule para o 22. Mas agora vos admoesto, aqui tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o que? O navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve o que? Comigo, dizendo, Paulo, o que é que Deus disse? Através do anjo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó Senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Olha para mim, por favor. A situação era de desespero. O anjo aparece para Paulo e diz, não tenha medo, porque tem hora que o medo quer tomar conta. Você fica com medo de não conseguir, você fica com medo de dar errado, você fica com medo de muitas coisas, aconteceu pior. O anjo apareceu e disse, não temas, não tenha medo. Todo mundo começou a entrar em desespero. Quem já pegou uma tempestade no mar aqui? É fácil, né? É bem fácil, né? É muito difícil. O tempo fechou. Paulo chegou até a falar, olha, não era para vocês terem vindo, mas Paulo falou uma vez. Paulo começou a animar eles, porque Deus quer usar você nos momentos difíceis também. E tem pessoas que precisam ser animadas por você,
Porque na hora da tempestade, quando você considera a palavra que o anjo fala, eu estou aqui como anjo de Deus para falar com você o que Deus está pedindo para falar. Quando você considera a palavra de Deus, você na tempestade tem forças para ficar firme e ainda para ajudar os outros. Você ajuda os outros. Ele começou a animar, falou: fica tranquilo, ninguém vai morrer. O Deus que eu sirvo falou comigo: fica tranquilo, vai dar tudo certo. É difícil ficar tranquilo na tempestade. É difícil. Tem gente aqui no meio de uma tempestade. E que tempestade? Euroaquilhão. Uma tempestade forte. Aí a Bíblia diz assim, ó, vamos pular agora para o versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do betel e a deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comesse alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Olha para mim, por favor, vou continuar no 35. Paulo, vocês têm que comer. Bispo, mas está uma guerra, coma, senão você vai ficar doente. Você precisa de energia, você precisa de força, você precisa de saúde. Se você está enfrentando problemas, ficar sem comer, vai ficar doente. E se você ficar doente é pior. Use a fé com inteligência. Deus não te deu uma fé com inteligência. Bispo, mas eu entendo na tempestade que eu não ouvi Deus. Peça força para Ele. Peça ajuda para Ele. Eu entendo a tempestade, bispo, fazendo tudo certo. Confie em Deus que tem um propósito. Deus queria que Paulo chegasse lá em Roma. Ele quer que você chegue em algum lugar. Tem um propósito aí. Não era hora de Paulo morrer. Não é hora de você morrer. Aí diz assim no 35: e havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou o quê? Vê se você sai daqui e começa a comer, tá? Com moderação. 36, que tem gente que quando está ansioso começa a comer demais, né? Cuidado, tá? Tem equilíbrio. E tendo já todos o quê? Bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio quantos? 276 o quê? Almas. O que é que ele via? Almas. Olha para mim, por favor, aprenda. Você está trabalhando, você está estudando, está na faculdade, você está convivendo com pessoas, ali tem almas para você ganhar também, tá? Ali tem almas para você deixar Deus usar a sua boca, dar bom testemunho para eles. Ele não vem na igreja, mas você é a igreja lá, convivendo com eles. Aí ele diz assim, olha só, versículo 38: e refeitos com a comida aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Teve mais perdas. Olha para mim, por favor. Tem gente que perdeu, e agora de repente perdeu mais um pouco. Teve mais perdas. Mas diz assim: e sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum que fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas, e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra a salvo. Olha para mim, Paulo falou, ninguém vai morrer. Deus deu a palavra dele, estamos
Estamos na tempestade, mas Deus deu a palavra. Estamos na luta, mas Deus deu a palavra. Estou confiando na palavra dele. Todo mundo chegou com vida. Queriam matar, é melhor matar todos os presos, mas Deus usou um homem e falou: não vai matar ninguém não. Deus sempre usa alguém para nos abençoar. Deus sempre está usando alguém. O justo passa por muitas aflições, mas de todas o Senhor livra. Ele sempre usa alguém para te livrar, para te abençoar. Ele sempre usa alguém. Deus sempre está usando alguém. Amém? Só que eles foram parar numa ilha. Aqui no versículo 1, para a gente terminar, 28:1. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos reconheceram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo juntado uma quantidade de vides, gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu aonde? Na mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é o quê? É homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum dano, não sofreu nenhum mal. E eles, esperando que viesse a inchar, e o quê? E cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de quê? De parecer, diziam que era um Deus. Vamos tirar lições daqui agora. Olha para mim, por favor. Paulo acabou de sair de um naufrágio, para numa ilha, e aí tem uma fogueira. Ele vai pegar gravetos para não deixar o fogo apagar. Devia estar muito frio. E quando ele pega os gravetos, e tem situações que você tem que recomeçar, tem situações que você passa por situações humilhantes, tem situações que você começa a trabalhar com coisas que você nunca trabalhou, passar pelo que você nunca passou, mas faz parte do processo. E quando ele pega os gravetos, vem uma víbora e morde ele. E quando mordeu, eles já conheciam aquele tipo de serpente ali. Eles ficaram assim, vai inchar e vai cair. Esse homem é assassino. E Paulo no passado já tinha sido o quê? Assassino. O diabo sempre vai querer jogar coisas que você já foi, mas o importante não é o que você já foi, é quem você está se tornando agora. Não é quem você já foi, as besteiras que você já foi, as besteiras que você já fez, aquilo que você já foi que não deveria ter sido, Deus já perdoou, passou. Olha para frente. Olha para frente. Quando foi mordido, esperava ele cair. Tem gente que fica esperando você cair, você falir, você se dar mal. Tem gente que fica esperando a sua queda, a sua derrota, a sua falência, a sua morte. Só que com Deus você enfrenta tempestade, você enfrenta serpente, você enfrenta picadas, você enfrenta injustiça, você enfrenta calúnia, você enfrenta dificuldades, você enfrenta tudo, e no final você vence. Com Deus você vence. E Deus permite de vez em quando a gente ser picado pelas serpentes. Olharam para ele e falaram assim, ele é assassino. Como ele não caiu, ele é Deus. Ou seja, viram Deus nele, vão ver Deus em você. Aqueles que falaram mal, olha, ele é assassino. Depois falaram, não, ele é um Deus. Começaram a ver Deus nele. E aí começaram a chamar ele para orar pelas pessoas na ilha. E as pessoas eram abençoadas quando ele orava. Muita gente que falou mal de você ainda vai falar bem de você. Muita gente que ainda falou mal. E tem mais, não viva uma vida fraca, não seja fraco, não seja uma pessoa magoada, que fica culpando todo mundo. Perdoe, porque Deus ainda vai dar condições de você ajudar as pessoas que te fizeram mal. Deus vai dar condições para você mostrar quem você é, ajudando pessoas que um dia falou mal de você e tentou te prejudicar. Ele acabou de vir de uma tempestade, foi mordido. De repente você está aqui assim, bispo, acabei de passar por uma tempestade, agora vem uma serpente. Mas não vai te matar não, chegou a hora de você morrer não, chegou a hora de você dar testemunho, tudo isso faz parte do seu testemunho. Seja forte, porque você está nessa tempestade, o anjo não apareceu para acalmar a tempestade. Eu creio que Deus tem poder para acalmar a tempestade, mas na hora que Ele não acalma a tempestade, Ele nos dá força, Ele nos dá palavra para nos sustentar, porque Ele sabe que não é a hora ainda de sair da tempestade, porque tem que chegar em determinado lugar. Quando chegaram naquele lugar, Deus foi glorificado, e aquele povo ali viu os sinais de Deus.
Você não entende os propósitos de Deus. Pare de reclamar porque faz parte do seu testemunho. Seja forte. Tenha um espírito forte. Tem gente que não pode passar por nada, que qualquer coisinha que ela passa, ela não aguenta. Tem gente que se passasse pela metade que alguns aqui passaram, já estava fora da fé há muito tempo. Mas ela crê no Deus que ela serve. Ela crê no Deus que ela busca, num Deus que ela vem aqui e fala com ela. Fala, ensina, orienta. Tem gente que a guia pode estar cheia, ela sabe que Deus fala com ela. Às vezes Deus muda até a pregação de um bispo, de um pastor para falar com ela. Às vezes uma coisa que ela acabou de ler em casa, Deus faz o pastor também ler igualzinho, só para testificar com ela. Entenda, por favor. Você pode passar pelo que for, você vai vencer, porque Deus é com você. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.